Quero saudar mais uma vez você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você um texto esclarecendo, tirando talvez algumas dúvidas que existem acerca de chamado, acerca de ser eleito ou não por Deus. Na palavra do Senhor que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, no versículo 16, que fala acerca dos trabalhadores da vinha. Apenas a última parte deste versículo 16 que diz: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amados, eu estou gravando esse vídeo porque já chegaram para mim e me perguntaram, pessoas, aleatoriamente, acerca da eleição, acerca da salvação. E já chegou gente para mim para perguntar o seguinte, e dizer: Rodrigo, olha, eu não sei se eu seria salvo, ou eu acho que eu não vou ser salvo. E eu pergunto à pessoa: olha, por quê? Porque você não está em Cristo, você não se santifica, você não tem uma vida devocional ao Senhor, enfim, o porquê disso. E a pessoa: não, olha só, porque eu amo o próximo, graças a Deus, eu, eu sempre busco o Senhor, eu oro, eu canto louvores, eu não me dou com esse mundo. Mas tem um problema. Aí eu perguntei: qual o problema? E essa pessoa, não só essa, mas essa em particular me chamou muita atenção. Ela disse: olha, eu não falo em línguas, eu, eu não sei pregar a palavra, eu não sei orar bonito, eu não sou uma profeta, eu não tenho dons, né? Profecia, visão, etc. Eu também não sei cantar, nem tocar nenhum instrumento. Eu não tenho nenhuma função na igreja. Será que ainda existe céu para mim? Eu olhei assim, eu ouvi tudo isso e eu disse dentro de mim, eu falei: misericórdia, como que o povo está enganado acerca da eleição. Eu quero, assim, de forma bem resumida, esclarecer algo aqui para você que está me assistindo. E se você conhece alguém que também tem essa dúvida, compartilhe esse vídeo para que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e a vida dos demais. Amados, uma coisa é o chamado, a outra coisa é a eleição. E primeira coisa, quando nós pensamos que nós temos uma função, né, interessante, uma função importante dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, isto é lindo. Você está obrando, está cultuando a Deus, você está obrando para Ele, está sendo ativo na obra do Senhor. Que bênção! Só que uma coisa é você ser chamado. O chamado, ele é um convite do Senhor. O Senhor chama, ele te convida: olha, vem que eu quero você para fazer, eu te chamei para fazer a minha obra. Quando você é eleito, isso é da soberania de Deus, é da economia de Deus. Deus elegeu você. E tem, por exemplo, existem coisas que vão evidenciar o seu chamado e outras vão evidenciar a sua eleição. Eu vou falar talvez em outro vídeo aqui, fazer um vídeo um pouco mais completo. Só para você entender mais ou menos. Sabe o que evidencia o seu chamado? Dons espirituais. Sabe o que evidencia a sua eleição? Frutos do Espírito. Então você pode entender que para o chamado, Deus capacita, mas é o eleito, Deus transforma. Aquele que é chamado, ele tem uma posição, um cargo, uma função. Não significa que aquele que atende o chamado automaticamente é um eleito. Não. Quando a gente diz, ouve e vê na palavra de Deus que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, não significa que aquele que aceitou o chamado tornou-se escolhido. Não. A própria Bíblia diz que vão ter no dia, nos últimos dias, né, no dia do Senhor, muitos que expulsarão demônios, curarão enfermos, farão prodígios e milagres. E vão dizer: Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, eu expulsei, eu curei. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, nunca vos conheci. O eleito, ele tem uma intimidade com Deus. O eleito, ele tem um relacionamento com Deus, diferente do chamado. Aquele que é, por exemplo, servo e filho, são a mesma coisa? Não.
Isso aqui também seria para um outro vídeo. É mais ou menos para você poder entender. O servo, ele tem a paga pelo seu serviço. Você faz a obra de Deus aqui, você está servindo a Deus. Ele te dá a paga aqui, ele te abençoa, etc. Ok. Agora, o filho, não. O filho, ele trabalha sim também para o pai. Assim como a parábola do filho pródigo, aquele que ficou, ele trabalhava junto com os empregados do pai. É filho, mas é o filho que herda. O servo não come na mesa do seu senhor, o filho sim. O servo não tem intimidade com o seu senhor, o filho tem com o pai. O servo não vai alcançar a herança de senhor nenhum, o filho sim, a herança do pai. Nós devemos servir a Deus sim, mas como filhos, não apenas como servos, esperando a paga por este serviço. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ou seja, muitos Deus está usando na obra do Senhor, porque o que interessa a Deus é servir ao seu rebanho. É a igreja de Deus, é o que importa. Tanto que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque quanto maior é a sua patente, em qualquer que seja a denominação, maior é o seu serviço, maior é a sua entrega. Você não está ali para servir, você está ali para ser servido. Não, você está ali para servir. Então, o chamado, ele tem a paga pelo seu serviço. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos baseiam a sua salvação no chamado. A pessoa pensa, olha, eu sou um eleito de Deus, eu vou morar no céu, eu vou estar com Cristo. Aí você pergunta, como você sabe disso? Você tem certeza? Você sente no seu coração? Como é que é essa sua identificação, essa sua interação com Deus? Ah, porque Deus me usa em línguas. Ah, porque Deus me dá visões. Ah, porque Deus me usa na palavra, Deus me dá sonhos. Isso é lindo, mas não é evidência de salvo, não é. Ah, mas como que não pode ser? Eu vou te dar um exemplo, posso te dar vários. Te darei um exemplo, amado, na Bíblia. Deus usou uma mula para falar com Balaão. A mula lá teve uma visão, ela discerniu e ela falou. Ela viu, ela discerniu e ela falou. Tem gente que não é usado como a mula foi usada. E quem é a mula? Ou quem foi a mula? Nós, servos do Senhor, obreiros do Senhor, que obramos, estamos fazendo algo que quem nos capacita é Deus, para um povo que não pertence a nós, Deus apenas conta conosco para fazer. Não é nosso, não vem de nós, e não é para nós, é para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Cristo. Então o chamado é algo maravilhoso. É algo maravilhoso trabalhar para Deus. E terá sua recompensa no céu se esse chamado também for eleito. Se este que é chamado e está obrando para Deus porventura também é um eleito, ele vai subir e aquilo que ele exerceu aqui, ele vai ter recompensa no céu. Agora, basear a sua salvação no chamado, isto é uma coisa, é um equívoco muito grande. Por quê? Isso acontece no coração da pessoa. O camarada que tem um baita de um chamado, ele se acomoda e diz, pô, eu sou o cara, eu tô assim com Deus, porque Deus me usa assim, Deus faz assim assado na minha vida, eu tenho grandes visões, eu falo muito bem, eu prego, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Poxa, eu e Deus nós somos assim. E o cara não vai ser salvo. Não busca santificação, não busca amar o próximo, não busca aquilo que Deus mandou fazer e ser. Já aquele que não é usado, não tem uma função específica, talvez Deus não tenha um chamado para aquele ali, mas ele é um eleito porque Deus amou, Deus morreu por ele também na cruz do Calvário. Ele é ovelha, ovelha do aprisco de Deus, ovelha do rebanho de Cristo. É mais importante do que o chamado, é o eleito. Ele é o eleito, só que ele não tem um chamado específico. E o que acontece? O eleito, sendo eleito, se sente frustrado, se sente às vezes até um perdido, entristece, angustia o seu coração porque não tem nenhuma função. Logo ele pensa, talvez eu não sou não sou eleito, talvez eu não vá para o céu, mesmo amando, mesmo perdoando, mesmo se santificando, mesmo renunciando o seu eu, mesmo renunciando o mundo. Ele pensa que não vai ser salvo. Por quê? Porque não é usado em dons, porque não é usado para cantar, porque não sabe pregar e etc. Amados,
A eleição é completamente diferente do chamado. O chamado é para servir. O eleito é para herdar. Quem for chamado vai servir a Deus e vai ter a paga pelo seu serviço. E se este também for eleito, vai receber também recompensa no céu. Agora, o que nos importa é sermos eleitos do Senhor. Queria falar mais, tem algumas passagens que abrangem este tema, mas já está ficando até longo o vídeo. Eu vou ficando por aqui e apenas deixar essa palavra para que você possa refletir e possa entender. Talvez você esteja passando por isso, talvez você não seja uma pessoa de patente dentro da sua igreja, da sua denominação, talvez você tenha ou não dons espirituais, talvez você tenha ou não funções importantes, pelo menos aos olhos humanos, mas você fica pensando baseado nisso se você é ou não salvo. Amado, Jesus morreu por você na cruz do Calvário antes mesmo do Espírito Santo ser derramado, antes mesmo dos dons virem sobre o homem, sobre a igreja. Então, o chamado, ele é para servir. Entenda, o chamado é para servir e a evidência são dons espirituais. O eleito é para herdar, e a evidência são os frutos do Espírito. Se você olhar na palavra, você vai entender o que está sendo falado. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa abençoar o seu coração e te fazer entender. E que você possa não só compreender isso, ser abençoado pela palavra de Deus e compartilhe com aquele irmão que necessita, que tem essa dúvida, e que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.